E aí, pessoal do sétimo ano, sou o professor Lucas Carvalho e estamos mais uma vez para ministrar a aula de matemática. Nessa aula nós vamos reconhecer que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. E além disso, vamos reconhecer que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Bora lá? Olha aí, veja o que os ângulos das figuras a seguir possuem em comum. Então aqui nós temos duas figuras, temos a primeira aí com os ângulos de 55 e 35 graus e temos a segunda figura com os ângulos de 18 e 72 graus. O que eles têm em comum? Percebam que em ambas as figuras, esses dois ângulos que estão dentro dela formam esse ângulo de 1/4 de volta. Bora lembrar? 1/4 de volta representa quantos graus? 90 graus, um ângulo reto. Então, tanto na primeira quanto na segunda figura, quando eu juntar esses dois ângulos, a medida desses dois ângulos, a soma deles dá igual a 90 graus. Olha aí, 55 mais 35 é igual a 90. 18 mais 72 também é igual a 90 graus. E quando acontece isso, como é que nós chamamos esses ângulos? Quando a soma das medidas de dois ângulos agudos é igual a 90 graus, dizemos que esses ângulos são complementares. Então eu posso dizer aqui nessa primeira figura que 55 e 35 são complementares, ou que 35 é complementar de 55 e que 55 é complementar de 35. Da mesma forma, eu posso dizer que 18 e 72 são complementares, ou que 18 graus é complementar de 72 graus e vice-versa. Ok? Olha aí uma coisa interessante. Quando nós temos um triângulo retângulo, nós já garantimos que dentro dele possui um ângulo interno igual a 90 graus. Essa é a característica de um triângulo retângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo me garante que, se eu somar os três ângulos internos, tem que dar 180 graus. Ora, num triângulo retângulo eu já tenho um ângulo reto, que é 90. Falta quanto para 180? 90. Então, os outros dois ângulos que não são retos, esses dois ângulos que são agudos, obrigatoriamente serão complementares. Obrigatoriamente, a soma deles tem que dar 90 graus. Nessa segunda situação, veja o que os ângulos das figuras a seguir possuem em comum. Nós temos essa figura 1, com os ângulos de 67 e 113 graus, e temos na figura 2, os ângulos de 137 e 43 graus. O que eles têm em comum? Veja que agora é meia volta. Meia volta é igual a quanto? A um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, 67 mais 113 é igual a 180 graus. 137 mais 43 também é igual a 180 graus. Então, o que eles têm em comum? Que eles, ao serem somados, esses ângulos das figuras, dá igual a um resultado de um ângulo raso, a um resultado igual a 180 graus. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que esses ângulos são chamados de ângulos suplementares. 67 e 113 são suplementares, ou 67 é suplementar de 113. 137 graus é suplementar de 43 graus, e vice-versa. Beleza? Olha aí uma coisa interessante. Se você pegar aqui um transferidor, aqui, por exemplo, de 180 graus, nós podemos perceber uma coisa bem interessante quando se trata de ângulos suplementares. Aqui nessas medidas sempre aparecem ângulos que são suplementares. Olha aí, ó. 0 é suplementar do 180. 0 mais 180 dá 180. 10 é suplementar do 170. 10 mais 170 dá 180. 80 é suplementar do 100.
80 mais 100 dá 180. Então, se você observar o transferidor, esse transferidor aí no caso de 180 graus, nós temos vários ângulos que são suplementares, cuja soma dá 180 graus. Que tal você que é doido por computador, que gosta de internet aí, anda junto com a internet direto, que tem acesso ao celular, você analisar um site onde você pode ver essa relação entre ângulos complementares e suplementares, formando ângulos de 90 e 180 graus. Bora ver como é que você pode fazer facinho, você tirar um pouquinho do tempo, largar um pouquinho o WhatsApp de mão, largar um pouquinho o jogo de mão e olhar durante só 2 minutinhos como é que a gente vê ângulos complementares e suplementares através do aplicativo do seu celular ou da internet ou de um programa chamado GeoGebra. Bora ver como é que funciona? Você vai lá no Google, aí você escreve ângulos complementares no GeoGebra. Aperta Enter e você vai pegar aí um desses sites que estão aí. Olha o que vai aparecer. Vai aparecer esse ângulo aqui de 90 graus, ó, um ângulo reto. E aqui vão aparecer dois ângulos que são complementares. Perceba o seguinte, tem este ponto C que ao movimentá-lo vão aparecer vários outros ângulos que são complementares. Por exemplo, se eu colocar aqui no 0, ó, 0 e 90 são complementares. 0 mais 90 dá 90. Se eu colocar um pouquinho mais para frente, ó, pronto, 5 e 85. 5 mais 85 dá 90 graus. Logo, são complementares. Se eu colocar lá em cima, olha aí, 2 e 88. 2 graus e 88 graus são complementares. Se eu tentar colocar bem no meio, o que acontece quando eu colocar bem no centro aqui do ângulo? Na bissetriz do ângulo de 90 graus, eu vou ter dois ângulos iguais a 45. 45 mais 45 é 90 graus. Então, que tal você fazer isso na sua casa, pegar o celular ou o computador, tirar um tempinho e ver aqui vários ângulos complementares, fazendo essa movimentação desse ângulo aqui que está partindo o ângulo reto em duas partes. Beleza? Isso também pode ser feito com ângulos suplementares. Bora voltar aqui, ó, e em vez de colocar complementar, eu vou colocar agora ângulos suplementares. E você também vai pesquisar aqui para achar. Olha aqui, ó, tá um pouquinho diferente, mas é trabalhado da mesma forma. E veja agora que não é mais um ângulo reto, é um ângulo de 180 graus, é um ângulo raso. Então, quando é suplementar, a soma tem que dar 180 graus. Se eu movimentar esse ângulo D, ó, aqui já está 25 e 155. Se eu somar, vai dar 180 graus. Se eu movimentá-lo, a gente pode achar 50 a 130, que somando dá 180 graus. Se eu colocar aqui rente aqui com o lado do ângulo, no 0, vai ficar 0 e 180. 0 mais 180 dá 180, então eles são suplementares. Se eu colocar bem na bissetriz desse ângulo, bem no meio, cortando o ângulo em duas partes iguais, dá dois ângulos de 90. Então, 90 ele é suplementar a ele mesmo. 90 é suplementar ao próprio 90. Da mesma forma que lá no ângulo, quando eu estava estudando ângulos complementares, o 45 é complementar ao 45, porque 45 mais 45 dá 90 graus. Então, aí é só um exemplo de como você pode ver pela internet usando o programa GeoGebra para analisar ângulos que são complementares e ângulos suplementares. Ok? Olha aí. A seguir se encontram as medidas de alguns ângulos. Nós temos aí o ângulo A, B, C, D, E, F, G e o ângulo H. O que é pedido na questão? Encontre dois pares de ângulos que são complementares, dois pares de ângulos que são suplementares e um ângulo que é ao mesmo tempo complementar e suplementar a outros dois ângulos. Vou dar um tempinho aí para você pensar e resolver essa questão. Bora lá?
Então, pessoal, a primeira coisa que é pedida nessa questão é que a gente encontre dois pares de ângulos que são complementares. A gente já viu, ângulos complementares são aqueles cuja soma dá igual a 90 graus. Então, por exemplo, se eu pegar aí, ó, esse ângulo A e o ângulo G, eles são complementares. Por quê? Porque A mais G é igual a 90 graus. Quanto é que é o ângulo A? 30. Quanto é o ângulo G? 60. 30 mais 60 é igual a 90 graus. Logo, A e G são complementares. Como ele pediu dois pares, vamos atrás de outro par. Por exemplo, nós podemos pegar o ângulo C e o ângulo H. O C é 45 graus e o ângulo H é 45 graus. Nós acabamos de ver, o 45 graus é complementar a ele próprio. A segunda coisa que é pedida é encontrar dois pares de ângulos que são suplementares. Agora a soma tem que dar quanto? 180 graus. Se eu pegar o ângulo B, que é 120, quem é que faz 180 graus com 120? 60, professor. Então, o ângulo B e o ângulo G são suplementares. 120 mais 60 é igual a 180. E outro par de ângulos que são suplementares é o ângulo D e o ângulo F. D é 170. Para 180 falta quanto? 10. Quem é que tem 10? O ângulo F. Então, D e F são suplementares. 170 mais 10 é igual a 180 graus. Um ângulo que é ao mesmo tempo complementar e suplementar a outros dois ângulos. Ora, basta a gente analisar o que a gente já fez até aqui. Olha aí, ó. Veja qual é o ângulo que aparece tanto na primeira como na segunda questão. Veja que esse ângulo G está aparecendo nos dois. Ele está aparecendo tanto no complementar quanto no suplementar. Ele mostra que esse ângulo G, que mede 60 graus, ele é complementar ao ângulo A e suplementar ao ângulo B ao mesmo tempo. Então, a resposta é esse ângulo G, o ângulo de 60 graus. É complementar ao ângulo de 30 e suplementar ao ângulo de 120 graus. Aqui nós temos 4 letrinhas para a gente resolver. Calcule a medida de x nos casos a seguir. Olha aí a letra A. Nós temos esse ângulo aqui de 1/4 de volta, um ângulo de 90 graus. E ele quer saber quanto é que é esse ângulo x. Basta a gente analisar e ver, aplicar a definição de ângulos complementares. A soma dos dois tem que dar quanto? Esse ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, olha aí, x mais 52 é igual a 90 graus. Para a gente achar aí quanto é o valor de x, bastava a gente tirar. Como está somando com o x 52, para deixar o x sozinho, a gente vai fazer a operação inversa. Tira 52 de um lado e 52 do outro. Ao fazer isso, 52 menos 52 dá 0, fica só o x. E 90 menos 52 dá quanto? 38 graus. Na letra B, agora não é 90 graus, é quanto? X mais 2 mais 120 tem que ser igual a 180 graus. Ok? Como é que a gente resolve isso? Primeiro vamos tirar quem não tem x, que é o 120. Então, tira 120 de um lado, 120 do outro. Como é que fica? Desse lado esquerdo, 120 menos 120 dá 0, não sobra nada. Então, 180 menos 120 dá quanto? 60 graus. Veja agora que aqui, ó, o 2 está dividindo o x. Para a gente deixar o x sozinho, faz a operação inversa. Em vez de dividir, eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplico de um lado, multiplica-se do outro também, para permanecer a igualdade. Então, esse 2 aqui vai embora com esse. 60 vezes 2 dá 120 graus. Então, x é 120 graus. Agora, um tempinho aí para vocês fazerem a letra C e a letra D. Reparem que na letra C são ângulos suplementares e na letra D são ângulos complementares. Tempinho para vocês.
Então, na letra C, também nós temos ângulos que são suplementares, onde a soma tem que dar 180 graus. Então, veja aí, ó, x mais o 135 tem que dar 180 graus. Então, tirando 135 aqui de um lado e do outro, porque ele estava somando com x, então, para sair daí, nós subtraímos 135 de um lado e do outro. Quanto é 135 menos 135? Zero. Então, este outro aqui, tirando de 180, nós vamos achar que o x tem que ser 45 graus. Ou você só poderia pensar assim: qual é o ângulo que falta para dar 180 graus? Se eu já tenho 135, para 180 falta 45 graus. Ok? Na letra D, nós temos ângulos complementares. Então, se eu somar os dois, 2x e o 7x, tem que dar 90 graus. Quanto é 2 mais 7? 9. Então, 2x mais 7x, 9x. Para eu resolver isso, ó, se o 9 está multiplicando o x, então eu vou dividir por 9 de um lado e do outro. Quando eu fizer isso, 9 por 9 dá 1, sobra o x. 1 vezes x dá x. E 90 dividido por 9 dá 10. Então, x aí, no caso, será 10 graus. Ok, belezinha? Vamos para mais questões? Calcule a medida do ângulo ABD abaixo. Olha aí, preste atenção. Ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor do ângulo ABD, esse ângulo aqui de cima, ok? Então, se a gente perceber, isso aqui forma um ângulo reto, um ângulo de 1/4 de volta. Se eu somar o x mais 30 com o x menos 10, dá quanto? 90 graus. Tirando dos parênteses, como é que vai ficar? Como está tudo positivo fora dos parênteses, vai ficar do mesmo jeito. X mais 30, x menos 10, igual a 90. Então aqui, se você reparar, eu tenho quantos x? 2x. Então ficou 2x. Quanto é 30 menos 10? 20, professor. Pronto, está aqui. Igual a 90. Quem é que está com o x aqui atrapalhando? O mais 20. Então eu vou tirar a operação inversa, menos 20 de um lado e do outro. 20 menos 20 dá 0. 90 menos 20, 70. E aqui, para eu tirar esse 2 que está multiplicando o x, eu vou dividir por 2 de um lado e do outro. Então, vai sobrar x de um lado, 70 dividido por 2 dá 35. Acabou a questão? Não, professor. Ele quer o ângulo ABD. Esse ângulo aqui, ó, x mais 30. Então, o ângulo ABD é x mais 30. Mas eu já sei quem é o x. X aqui, ó, é igual a 35 graus. Então, eu vou tirar o x e colocar 35 graus. 35 graus mais 30, que vai dar 65 graus, o ângulo ABD. Do mesmo jeito que eu fiz a questão anterior, você vai ter um tempinho para resolver essa aí. Só que aí são ângulos suplementares. A soma tem que dar 180 graus. E ele quer saber a diferença entre as medidas do ângulo DBC, esse ângulo aqui que é representado pelo 2x, e ABD, que é esse ângulo representado por x mais 30. Você vai calcular o valor de x, substituir e pegar a diferença desse ângulo maior pelo ângulo menor.
Então, nessa questão, nós temos dois ângulos que são suplementares. Se são suplementares, a soma tem que dar 180 graus. X mais 30 mais o ângulo 2x tem que dar 180 graus. Tirando dos parênteses, vai ficar do mesmo jeito, porque o sinal antes dos parênteses é positivo. Quem é que tem x? Esse aqui, o x e o 2x. 1x com 2x fica 3x. Mais 30 é igual a 180. Como o 30 aqui está nos atrapalhando, está mais 30, então eu vou tirar 30 de um lado e do outro. 30 menos 30, 0. Vai ficar só o 3x e 180 menos 30 dá 150 graus. Se o 3 está multiplicando o x, então eu vou dividir por 3 de um lado e do outro. Vai ficar x igual 150 por 3 dá 50 graus. Ele queria isso? Não. Ele quer a diferença entre o ângulo DBC e o ângulo ABD. Quem vai ser o ângulo DBC? X é igual a 50. DBC é 2x, então vai ser 2 vezes 50. Quanto é 2 vezes 50? Vai dar igual a 100 graus. Então, o ângulo DBC é igual a 100 graus. E quanto é o ângulo ABD? É só você pegar o x e substituir por 50. 50 mais 30 vai ficar quanto? 80 graus, professor. Tinha outra forma de eu fazer isso? Tem. Ora, se eu sei que esses ângulos são suplementares e que um é igual a... Opa, aqui está errado. E que um é igual a 100 graus, o seu suplementar vai ser quanto? O suplementar vai ser igual a 180 menos ele. 180 menos o 100 vai dar justamente esse ângulo que eu estou fazendo aqui, que é 80 graus. E ele pediu a diferença dos dois. DBC é 100, ABD 80. 100 menos 80 é igual a 20 graus. Beleza? Olha essa questão aí, complicou um pouquinho mais, essa questão é mais elaborada. Então vamos lá. O dobro da medida do complemento de um ângulo é igual a metade da medida do suplemento desse ângulo. Quanto mede esse ângulo? Professor, complicou demais, é muita coisa. Como é que a gente faz? Façamos por partes. Vamos anotar o que a questão está nos dando. Ele disse o quê? O dobro da medida do complemento de um ângulo. Mas você sabe que ângulo é esse? Não, então você coloca logo aí, ó. Eu vou chamar esse ângulo de x. Aí você vai fazer o quê? Colocar o que a questão está mostrando. Ela falou de complemento desse ângulo. Se é complemento, a gente pode mostrar complemento dessa forma. Ó, 90 menos x vai ser o complemento de x. 180 menos x vai ser o próprio suplemento do ângulo x. Ok? Então, quando eu quero saber o complemento, eu tiro de 90. Quando eu quero saber o suplemento, eu tiro de 180 graus. Então, já tenho aqui o ângulo, o complemento e o suplemento. Bora voltar para o enunciado da questão. O dobro da medida do complemento. Quem é o complemento? Esse aqui, 90 menos x. Então, o dobro vai ser 2 vezes ele. 2 vezes 90 menos x. É igual, está aqui o igual, a metade da medida do suplemento desse ângulo. Metade é divisão por 2, que a gente pode indicar na forma de fração, né? Colocar aqui no denominador o 2. Então, é a metade de quem? Do suplemento. Nós já vimos que o suplemento é 180 menos x. Então, a metade vai ser esse 180 menos x dividido por 2. E para saber quanto é esse ângulo, basta resolver essa equação aqui. Bora lá? Então, aqui se eu pegar e resolver logo, tirando dos parênteses pela propriedade distributiva, 2 vezes 90, 180. 2 vezes menos x, menos 2x. E aqui a gente pode fazer logo, ó, meio pelos extremos. Aqui embaixo tem o número 1, ó. Resolvendo pelo meio pelos extremos, 2 vezes 180 dá 360. 2 vezes menos 2x, menos 4x. 1 vezes qualquer número é ele próprio. Então, 1 vezes 180 menos x dá 180 menos x. Então, continuando, como é que a gente resolve isso? Tem que arranjar uma forma de ficar quem tem x de um lado e quem não tem x do outro lado. Então, eu vou tirar o 4x aqui. Se ele está negativo, eu vou somar. Vou botar positivo, tanto de um lado quanto do outro. Na hora que eu fizer isso, ó, 4x menos 4x dá 0, então não vai ter mais nenhum x desse lado.
E aqui vai sobrar o quê? 4 menos 1, 3. Vai sobrar 3x desse lado. E para ficar só o x do lado do segundo membro, eu tenho que tirar esse 180 daqui. Se ele está positivo, então eu vou subtrair 180 de um lado e 180 do outro lado. 360 menos 180 dá 180, então vai ficar só o 180 desse lado. E 180 menos 180 dá 0. Ficou só aquele 3x que eu tinha falado. E agora, para achar o valor de x, temos que tirar o 3. Se está multiplicando, dividimos por 3 de um lado e do outro. Aí esse 3 vai embora com esse 3. X vai ser igual a 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Então, meus amigos, essa foi nossa primeira aula, mas nós nos vemos daqui a pouco. Um abraço e até mais.